Greco Dezimar, é um grande prazer recebê-la aqui no nosso Falando do Axé. E eu queria, inicialmente, que a senhora contasse como é que a senhora começou no Candomblé. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Ganja Sanã e ao senhor por ter chamado e dado essa oportunidade de estar aqui numa coisa que eu acho que é esplendorosa. Esse resgate de cada um de nós que vem aqui, conta a sua história, que isso aí vai ficar arquivado. E isso é muito importante para todos nós, até porque amanhã nós temos esse acervo conosco mesmo, não é com ninguém em uma instituição, entendeu? Então isso é muito importante, eu agradeço, fico lisonjeada. Agora eu gostaria de contar assim, o começo. A minha mãe estava grávida. E ela sonhou não sabia, ela sonhou com uma senhora numa barca vestida de azul e branco, e ela na outra ponta da barca, em alto mar. E aí aquela senhora dizia assim para ela: Maria, você está grávida de uma menina. Aí ela dizia assim: eu não estou grávida. Está sim. E ela vai ser uma menina, o nome dela vai se chamar Deusimar. Olha para o céu, olha para o mar. Deusimar, não esquece, Maria, esse é o nome que você vai dar a ela. Legal, hein? E aí, quando minha mãe descobriu que ela realmente estava grávida, falou: mas será? E foi o único nome que meu pai deu, perfeito, assim, que a minha irmã era a Graciara, que minha mãe queria, ele só botou Yara. O meu irmão era Jorge Luiz, ele botou Belmiro. Quer dizer, o meu só que ele honrou a palavra de mãe Iemanjá. Que ele respeitou e botou Deusimar. E aí vim desde pequena, em casa de candomblé, né? Desde os 5 anos eu me entendo assim, de ver, de ajudar a lavar panela no Rio. A senhora é natural aqui do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro. Mas ia muito para Guapimirim, mas o centro da minha mãe era ali no Beco Rita Vieira, 40, ali em frente ao mercado de Madureira. Sim, E aí a gente ia para as cachoeiras, ia para as casas das pessoas fazer aqueles encontros, né? E eu sempre minha mãe sempre levava porque eu era a menorzinha. Era uma casa de candomblé? Era uma casa de candomblé. Aí ficava lá, eu entrava no rio para ajudar a lavar a panela. Então, assim, eu estou muito... além de estar feliz de ser o que sou hoje, essa história toda me enobrece. Sim. A minha, entendeu? Porque eu vim é um passo a passo. Desde criança eu sou acostumada a caminhar, vem trilhando esse caminho. Mas com 7 anos eu tive um problema de ferida que ninguém descobria, não sei o quê. Minha mãe, não faz. Minha mãe não deixou, não fiz. Porque minha mãe achou que eu era muito nova e ficou com medo. E um santo desse, tem essas coisas, sim, né? Sim. Meu pai também era vivo, não deixou. Com 14 eu apresentei assim uma doença que não se sabia o que era. Exatamente com 14. Com 14. Aí com 17, eu falei, eu vou me iniciar. Aí comecei com aquele coisa de um medo dos 21, eu começar, já estava noiva, já ia casar. Mas aí comecei também com um processo feito um desequilíbrio mental, entendeu? Eu tinha uma coceira na cabeça, uma dor nas pernas, aí a psiquiatria, eu trabalhava no hospital CEMIC em Madureira, me dava 10 dias para me relaxar, um remédiozinho, assim. E aí eu mesmo pedi minha mãe para me levar. Aí minha mãe me levou, uma senhora chamada Isaura, que era do Angola. E ela tem que iniciar, não sei o que, Oxalá. Bom, enfim, eu fui e me iniciei. Aí, Oxalá. Isso, Oxalá. Foi Mãe Naná. Sim. Nesse meio inteirinho, minha vida ficou um caos. Eu tirei meu quelê, saí daquela casa e me iniciei no Jeje, com Luiz Carlos de Azançu. Jardim Maravilha, Rua Mato Verde, 75. E ele já era amigo da minha mãe, de Engenho de Dentro, a gente morava tudo no Engenho de Dentro.
E ali eu fui galgando, aprendendo cada vez mais, né? Porque cada lugar você vai aprender uma coisinha. E aí fui, em 1º de maio de 1978, me iniciei com Luiz Carlos de Azansur. E aí ele morreu em 1993. Eu fiquei indo no tio Hilo, falecido também. E meu avô já tinha morrido em 91. Seu avô era? O seu Jorge de Iemanjá. Jorge de Iemanjá. Mas ainda é saudosa, né? Porque era um avôzaço para mim. Foi uma pessoa extremamente amiga minha. Assim, queria que Deus e Olissá desse muita luz, se é que ele já tem, que desse mais ainda, por tudo que ele fez a mim, a minha família, a minha mãe, aos meus irmãos, e a gente deve muito a ele. Certamente foi um dos grandes personagens do candomblé carioca, tio Jorge de Iemanjá. Amigo aqui da nossa casa também. Gostava também de Djalma de Lamu, meu tio, entendeu? São pessoas que eu jamais esquecerei. Estão guardadas no coração. Estão guardadas aqui, realmente. Com certeza. Não posso dizer assim, nem desconhecer essa fase. Porque às vezes as pessoas desconhecem as fases que elas passam, né? Eu não. Foi tudo bem vivenciado, né? Foi muito bem vivenciado. Entendeu? Então é muito importante, foi muito importante para mim toda essa transição, porque você ganha sabedoria. Acho que o importante no candomblé é isso, ganhar sabedoria. Você ter discernimento para o que vem depois, Sim. entendeu? Você vai ter que desenvolver, porque nada é como a gente quer. Sim. Né? Tudo tem um jeito, uma maneira, uma coisa. Então, eu acho que essa foi a minha iniciação, por ter ficado desequilibrada mental. Eu tinha umas doenças, mas aí meu avô, um dia meu pai me levou, falando para ele que eu tinha umas quedas de vida repentina, assim, antes de tomar a obrigação de 7, né? E aí meu avô falou que eu tinha uma coisa que de 7, por eu ter nascido na rua, eu tinha uma coisa com Exu que de 7 em 7 anos tinha aquela queda. Então a gente começou a tratar dessa parte e aí eu acabei me equilibrando de vez, entendeu? Mas é porque, além de ter o problema de santo, ter vindo com toda essa história, porque aí o pai da minha mãe de santo é de Airá, e aí minha mãe falou, mas eu não estava querendo mais um filho. Ele falou, não, você vai ter, já tenho esse Xangô incorporado na minha vida, entendeu? Que é assim, meu guardião. Eu sou do Oxalá, eu sou feita desse vodum, mas tem um guardião que se chama Airá, que não é nem do Jeje, um orixá do Quito. Mas tenho muito respeito, tenho ele assentado, Deus me livre que eu não tivesse, entendeu? Eu acho E assim, essa trajetória até o sacerdócio? A senhora tomou obrigação de 7 anos. tomei obrigação de 7 anos, foi muito bonita minha obrigação. E quem veio me dar minha bandeja foi meu avô Jorge, de Iemanjá. Quem dançou com a minha bandeja foi mãe Ruth, de Inhansã, que já faleceu também, né? E quem é que bateu o martelo? Meu pai, né? Achava assim, não, ela tem, mas é muito novinha, Deusimar, não sei o quê, vamos ver que cargo ela terá. Aí o dia que meu avô foi lá, ele falou, não, só tem esse cargo para ela. O cargo dela é de zeladora. Aí eu estava lá no Hong Kong, né, quieta, ele veio falar comigo, meu avô, olha para mim. Eu falei, tá bom, meu avô, mas eu não vou olhar para o senhor, não. Eu tenho uma surpresa para você. Eu não posso. Eu falei, qual a surpresa, meu velho? O seu cargo, você estava achando que ia ser de Arrunatim, que pintava Iaú, mas o seu cargo não é esse não, minha filha, o seu cargo é de zeladora mesmo. Você vai ter que se conformar, porque o Olissá deu a você esse cargo. Aí naquele dia, eu becei comeu, Sobou comeu, aí deu comida ao Rungef, que antigamente tinha todo esse preparo, né? E eu fiquei
Eu não sabia, eu não vou te dizer agora que você era feliz, mas eu fiquei assim, meio atônita, né? Eu falei, meu Deus, o que será que... Como se diz, a ficha não tinha caído ainda. Aí ele ficou para minha festa, ele ficou na minha matança, ele foi muito importante para mim naquela obrigação. Elas, as mais velhas, todas da casa dele foram, entendeu? E eu fiquei assim, eu me lembro até hoje como o seu falecido Paulo da Pavuna cantou para mim na sala. Isso é bonito. A gente não tinha esse resgate de foto, sim, a gente tem esse resgate mental. Mas seria bom ter tido. E agora tem um resgate oral aí que a gente está deixando isso aí marcado. Pois é. E seu Paulo também foi uma pessoa importante, porque quando meu pai morreu, ele é que fez o jogo do Egum e ele tinha dito que eu iria herdar a casa. É uma pessoa, a única pessoa do Oxalá que tinha na casa era eu. E aí eu não consegui herdar porque houve sérios problemas com a pessoa com quem ele convivia. Foi a primeira santa que eu raspei, Oiá. Mas aí eu fiz a minha, né? Tive muitas dificuldades no começo com a Zansu, que ele não deixava eu engrenar, porque ele achava que eu tinha que tomar conta do que ele tinha deixado para mim. Mas eu acho que a gente não deve brigar por essas coisas. Quem quer faz ao vivo. E aí eu criei a minha. Não desprezando a dele, porque todo dia 19 de dezembro eu arreio minha comida, eu lembro do meu pai, eu acendo a vela para a Zansu, eu boto um buru para ele, eu canto, eu falo, eu peço, eu suplico, eu fico de joelho, porque a Zansu para mim é tudo, é minha vida, é meu rei, é meu mundo, porque foi do santo que eu fui gerada, minha mãe é feita de Zansu. Os santos que me botaram a mão na minha cabeça era de Zansu, só quando eu fui para a mãe Gaia Luísa, que foi Oiá, mas a minha eterna mão é de Zansu. Eu devo muito a esse vodum. E aí, a senhora com a porta aberta, aquele mundaréu de casa que eu vi lá, um monte de terra, de barracão e de responsabilidades. O que é que mudou, digamos assim, na sua compreensão das coisas? Porque quando as pessoas são vodunces, não é? A relação é uma coisa. Quando passa para o lado de lá do balcão, digamos assim, muda. O que mudou na sua compreensão dessa situação e da própria compreensão da religiosidade? Eu acho que assim, é uma coisa muito bonita, mas ao mesmo tempo perigosa. Você tem que saber como você anda, como você se direciona, né? Porque nenhuma cabeça é igual a outra. Sim. Então nenhum filho vai ser, mesmo que saia do teu ventre, aqueles que você pariu, não são iguais. E você conviver com 10, 30 pessoas numa casa, você tem que pensar. Primeiro que você tem que organizar aquilo. Sim. Você tem que exercer uma fala de segurança. Quer dizer assim, que a tua casa ninguém venha dominar, que só tenha um que mande, entendeu? O respeito tem que ser mútuo, igual para todos. Eu trato os meus filhos iguais, todos iguais. Tenho amor aos filhos, aos meus carnais, e tenho muito amor aos meus filhos de santo. Porque muitas das vezes eu largo minha casa, minha vida pessoal, para estar na roça, né? Então eu acho que o que mudou em mim foi a responsabilidade. E eu cresci assim, nem tudo que as pessoas dizem que juram a você é verdade. Sim. E você tem que se preparar para isso. Sim. Porque as frustrações começam a acontecer e você começa a achar que não é aquilo. Mas é assim, é assim que caminha a humanidade. As pessoas, você tem que aprender a lidar com as pessoas. Na verdade, a casa do candomblé, ou você mostra o lado dela, o verdadeiro lado dela, ou você não vai conseguir carregar ela. Porque os filhos de santo, eles vão acompanhando
a tua direção. Então você tem que ser firme, você tem que saber o que você fala na mesa do jogo, você tem que saber o que você fala no ebol, você tem que saber o que você fala quando você bota a mão na cabeça daquela pessoa, que aquilo ali não é um brinquedo. Sim. Aquilo ali é uma verdade, é um ori que foi dado para você cultuar o Vodun. Então eu acho que isso me deixa assim, além de eu ficar extremamente feliz, que é uma coisa que eu gosto de fazer, santo. Sim. Né? Eu botei na minha vida 6 barcos, tirei 4 equedes e agora com esses 8 ogãs. Pode ser que não todos estejam presentes, mas foram meus. Sim. E serão eternos para Oxalá. Sim. E eu acho que eu no fundo, eu tenho um tribunal, que é o órgão que eu recebo. A senhora trabalha fora. Eu trabalho fora. Tem um emprego. Tenho meu emprego, mas eu acho que assim, eu hoje não me veria fora de uma baiana. Eu acho que isso tudo me completa. Sim. Isso tudo me deixa com mais gás. Assim, de trabalhar em tolerância religiosa, de militar no partido político, de fazer movimento na roça. Complementar. Né? Tudo isso envolve você para você. Mas isso tudo você ganha experiência de saber, né? Filho de santo é um eterno saber, porque cada pessoa é de um orixá, cada pessoa é de um Odu, cada pessoa é de um caminho, cada pessoa tem o seu intelecto e a sua magia. Uns servem para acender vela, o outro já serve para fazer o homolocum. Todo mundo veio desse lado. O grande segredo é desvendar isso e arrumar no tabuleiro, né? Exatamente, que aí você vai prosseguir na boa. Eu acho que eu levo minha casa muito bem. Não é que eu seja exigente. Tem horas que eu sou, bastante. Mas eu lembro muito que meu pai dizia, você fala de mim hoje, mas amanhã você vai ver, quando você tiver a sua casa, como é que é. Depois você vai lembrar de mim dizendo, meu pai tinha razão. E eu canso de repetir isso. Ai, meu pai, porque eu ainda chamo ele de pai até hoje. Sim. Meu pai, o senhor falou isso para mim, eu não acreditei, velho, mas é difícil. Tem hora que é muito difícil, mas você vai levando a dificuldade, vai trabalhando tudo isso, Eu acho assim, cada um de nós vem aqui para fazer um papel. E tem uns que trabalham sem recriminar ninguém, que não sou eu, é a chave do mundo. Uns são bons em feitiço, outros são bons em pó, o outro é bom. Eu sou boa na saúde, assim, da pessoa estar doente e eu botar em pé. Legal. É uma coisa que eu sinto que eu vim. É a sua praia. É a minha praia, entendeu? Santo e não sou muito dessa coisa de amarração, mas a Casa de Candomblé sempre trabalha esse tipo de coisa. Amarração, coisas de amor, as pessoas sempre procuram. Mas na verdade, o meu foco é doença. É assim, eu sou boa nisso. Gaku, e a senhora tocou numa questão bastante interessante e que eu considero profundamente positiva, que é esse ingresso dos sacerdotes e das sacerdotisas, dos Zogães, Mãe de Santa, Equede, Vodunce, de uma forma geral, na militância política, na defesa dos direitos sociais, na questão da intolerância religiosa, que é uma coisa que a gente tem sofrido com bastante frequência, muito mais do que a gente imagina. Com certeza. Da sua participação de movimentos sociais, a senhora desenvolve um projeto também na sua casa. Como é que a senhora concilia a serenidade de Oliçá, o turbilhão da Casa de Santo, de Filho de Santo, com o movimento social, a sua vida como esposa, como mãe, como trabalhando fora? Qual é o segredo disso tudo? Porque eu acordo cedo, né? Eu acordo muito cedo, então 5h30, 6 horas eu já estou cuidando do terraço, já estou cuidando da cozinha, aí vou conversar um pouco com meu filho, que levanta cedo também, a gente bate um papo,
E aí Luiz levanta também, aquela coisa, mas a engrenagem está em você saber dividir o horário de tudo, né? Porque a casa de candomblé é sexta, sábado e domingo, quando não tem ninguém de obrigação. Então Toda sexta, sábado e domingo? É uma semana sim e outra não. Sim. Mas nem sempre vão todos. Sim. Assim, de 15 em 15 dias. Tem uma escala. Sim. Uns vão para ver, sempre tem um ogão, mas é comigo. E alguns vodunços. Mas quando tem finais de mês, é todo mundo junto. A casa fica cheia. Mas aí Luiz é uma pessoa feita de Ogum, né? Ele tem um outro entendimento quando você não é casado com uma pessoa de santo. Fica um pouco Eu mais já difícil. disse a ele que o pior emprego que tem, o pior cargo que tem é o de marido de mãe de santo. Não é? E ele é muito bom para mim. Muito Porque não bom tem pra onde nós, correr. não tem jeito. E aí eu vou na CEPLI, né? Fazer o papel do grupo de trabalho contra a intolerância religiosa e direitos humanos. E lá eu ganhei o posto do cargo de mãe de santo no GEGE para falar sobre o GEGE e combater a intolerância. Fora que eu sou agora coordenadora nacional de mulheres negras do PDT, do Comitê de Saúde da População Negra, mas aí os dias a gente vai se repartindo. Perfeitamente. Então dá tempo. Dá tempo, é um sacrifíciozinho, mas vale a pena, eu gosto. Né? Eu gosto. Está sempre em atividade. E o projeto que a senhora desenvolve na sua casa? Eu desenvolvo um projeto, Palavra de Mulher, que a busca da mulher de terreiro para que ela não sofra racismo, né, intolerância religiosa, ter conhecimentos sobre suas causas, que é o feminismo, que ela encontre assim, as conquistas e não seja tão desamparada, que ela tenha conhecimento das legislações que a gente tem aí, dos direitos dela, dos direitos humanos dela também, que eu acho muito importante. Então a gente trabalha fazendo palestra, existe a reunião, tem um café da manhã, e logo após as reuniões das palestras tem um almoço. E tem tido palestras interessantes, né? De movimento de idosos. E parte da saúde a também. parte da saúde, que eu acho muito importante, mas meu foco em especial é a saúde. Eu queria poder colocar... Saúde da mulher. Saúde da mulher. Sim. Então, como minha mãe teve câncer de garganta, mas é viva até hoje, graças a Deus, Yazansu. E minha irmã, que infelizmente faleceu com câncer de mama e de pulmão, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho muito especial com essas doenças, câncer de mama e colo de útero. E fiz um projeto que eu vou botar no Ministério da Saúde, Viva com Atenção, Câncer Não. Esse é o nome do projeto. Então vai ter um obstetra, vai ter um ginecologista, vai ter um profissional do INCA falando e explicando como é importante que se faça o Papa Nicolau, que se detox. Então toda essa coisa... A mamografia, a Dos mamografia, exames preventivos. Para que elas não... Porque muita gente não se incomoda, muita pessoa do candomblé não quer nem falar nisso. Tem vergonha, a mulher de idade não fala, mas eu acho que tem que falar e tem que fazer, que é preventivo, vamos nos prevenir. Se prevenindo, você tem 99% de cura, então vamos atrás desses 99% de cura. Então eu acho muito importante esse trabalho, mas ainda estou desenvolvendo. E assim que estiver pronto, já lhe deixo aqui aberto os recursos, as câmeras e as luzes e o microfone do grupo de estudo, do Mesa Jogando, falando de axé, do Toalha de Equed, para a gente ajudar e queria na deixar divulgação. aqui meu parabéns pelo bonito trabalho do Mesa de Ogã e A Toalha de Equed, ser premiado pelo IFAM. Isso é muito importante para a nossa religião, é muito importante mesmo, porque isso enobrece o que as pessoas acham de denegrir, né? Porque as religiões contrárias a nós,
que não somos nós contrárias a ninguém, elas gostam de nos denigrir. Isso só enobrece, elas têm que ter conhecimento disso. Faço questão que estou falando aqui, que é para ficar gravado, que isso é enobrecimento da causa de religiosidade de matriz africana. Isso é muito importante. Axé. Muito obrigado. Mas tudo isso é trabalho coletivo, esforço coletivo, a gente não tem pretensão de absolutamente nada. O que a gente quer é mostrar o lado bom da religião. Só isso. E por isso que a gente convida as pessoas boas, como a senhora, para vir aqui. Eu agradeço toda essa Gaku, e a questão mais específica da religião, do candomblé? Mudou, não mudou, melhorou, piorou? Como é que a senhora observa essa transição, essa movimentação, digamos, da houve religião? uma mudança, assim, radical, né? Eu acho. Radical. Porque antigamente você ia aos mais velhos. Você, quando botava uma pessoa para fazer santo, você ia 2, 3, 4 mais velhos. Não é porque você não sabe fazer, é porque você tem que ter uma orientação. Elas são, por isso são chamadas de mais velhas, porque elas são mais velhas de santo, elas já passaram por outro processo e que elas podem esclarecer alguma coisa. É um ebozinho aqui, é uma erva ali. Então, eu acho que... Um sonho. Exatamente. Que hoje o pessoal não presta mais atenção em sonhos. E a ONU não pode sonhar porque você realmente tem um sonhador, mas antigamente se via tudo isso. Sim. Entendeu? Não se fazia santo em 7 dias. Sim. Não se fazia santo, eu não tenho nada contra a quem faz em 7. Não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão é que a mudança foi tão radical que hoje se faz santo em 7 dias. Hoje os mais velhos estão, e as pessoas não tomam a benção. Os mais velhos, as mais novas não sabem chegar e falar, benção, minha velha, benção, meu velho. E eu acho isso muito importante, porque não é a pessoa que está abençoando, é o santo da pessoa que está abençoando, é outra coisa. Sim. Então, acho que o que mudou é o respeito, que hoje antigamente o Iaô não olhava você nos olhos. Você era sempre de cabeça baixa. Isso não é porque é submissão, isso é porque é respeito. Não é submissão. É respeito. Você aprende a respeitar. Você aprende no roncão, você aprende a ter tudo tem um limite. A mãe de santo tem um limite e as pessoas têm um limite. Isso também agora já não tem mais, porque se você não fala a mesma língua do filho de santo, ele não fica na sua casa. Sim. E é assim em muitas casas que a gente vê por aí. Eu muitas das vezes me perguntei assim, por que fulano fechou a casa? E hoje eu compreendo por que o fulano fecha a casa. Porque ele não aguenta aquela pressão. A pressão é forte. É grande. As pessoas falam. Eu já tive gente que já trouxe o Odu para mim. Não, mas eu sou do Odu tal e a senhora não está vendo direito. Entendeu? Então eu acho que antigamente não tinha isso. Sim. A fala da mãe de santo era sagrada. Que santo eu vou fazer? Quando você acordar, você vai ver. Tá para ser algum. Mas se sentar lá for Iemanjá, vai ser Iemanjá que vai sair. E hoje, essa coisa já não existe mais. As pessoas estão deixando... A bebida era uma coisa que quase em casa de candomblé não tinha. Se bebia aruá. Aruá de arroz, aruá de milho. Sim. E hoje você, se chega lá, não tem uma cerveja... a casa do fulano é fraco, não tem nenhuma cervejinha para a gente beber. Entendeu? Então, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas a senhora acha, então, que esses parâmetros de referência que mudaram? A questão da hierarquia, a questão da relação com a autoridade... A valorização do axé, porque você fica mudando de casa, muda de axé, e o ori fica sofrendo aquelas mudanças, né? Aquelas transformações. Então, eu acho que a Umbanda, antigamente, não é a Umbanda de hoje. Pode ser que algumas tenham preservado, mas muitas já botam AD, já tem assentamento de santo, e antigamente não tinha isso. Era só uma tigelinha, ou que tinha uma pedra ali com água, que você cultuava o seu orixá. Não dava vilá, não tinha gincá, e hoje em dia tudo isso acontece. Eu não... Será que pode ser um aculturamento, se apoderando
dessa cultura do orixá, isso é uma cultura Pode ser. Mas com até uma contaminação, Sim. uma aproximação, eu acho não até sei. que, eu acho até que você pode buscar, mas se por falta de uma- preparo do próprio, Sim. do próprio, né, a pessoa responsável, Sim. não sabia diferenciar uma coisa da outra. que antigamente tinha a Umbanda de mesa, a linha branca, e eram assim, na mesa mesmo, porque meu pai Na mesa. ia, me levava, e tinha aquele médico que ficava na ponta da mesa, você botava a mão nas costas dele, Pra fazer e o ali descarrego. sofria todo aquele descarrego. É isso aí. Então, eu vi essa transformação assim. A transformação foi crescendo. Uma coisa que a gente não tinha era perseguição de religioso. E hoje você vê o quanto nós somos perseguidos porque, na verdade, o que eles querem é eliminar e voltar a ser o que era há 50 anos atrás. A polícia arrombando a porta da casa, Sim. para tirar o atabaque, para acabar com a casa, para levar o santo preso, levar a mãe de santo presa, porque aí não vai ter mais cliente, não vai mais tocar e acabou. Então o que eles querem é não querer deixar que se faça os costumes que a gente já tem com nossos galos, de oferecer aos nossos orixás, as nossas oferendas. Então mas na verdade eles tinham que notar o quanto eles nos imitam, né? Porque eles fazem aquela sessão de receber o Divino Espírito Santo. Realmente precisa ser muito limpo para ter uma Imagina. divinidade dessa, né? Divino Espírito Santo, gente, é uma coisa assim de enlouquecer. Mas mesmo assim eles dão erva na sexta-feira, banho, pipoca na segunda, como é que eles sabem, né? Na terça é a oração da sessão de felicidade, descarrego. não sei o que, do Eles se sacudo. apoderaram de toda essa nossa... Só que lá ritualística. pode. Por que lá pode? Porque só abre a Bíblia, lê aquilo, eles sacodem o corpo E já está, né? e já está com o Divino Espírito Santo. Então, Mas não pode esquecer o dízimo. eu quero deixar também aqui registrado o seguinte, que nossos irmãos de santo, as pessoas feitas de candomblé, tanto os zeladores como os vodunces, que eles atentem para isso, que se prepare, não deixe essa coisa acontecer. Por quê? Porque a gente precisa de uma política forte. E a gente está perdendo espaço lá no Senado, a gente está perdendo espaço lá na Câmara, a gente está perdendo espaço em todos os lugares para eles. Então a gente tem que começar a colocar um religioso. Estamos muito atrasados. Um religioso no lugar desse para trabalhar por nós. Gato, o nosso tempo, para variar, está curto. Eu tenho sofrido muito com essa história desse tempo. Eu queria só fazer uma pergunta antes de você terminar, que a gente falou em Não, não pessoas... estou terminando não, só Ainda estou tá só lembrando dando- que a gente tem tempo. A gente ouviu falar, a senhora falou sobre pessoas antigas, né? E citou o nome de Gaia Luísa, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa sua relação com ela, como foi, se foi muito tempo, o que a senhora aprendeu com ela, como é? Assim, Como é? Aprendeu dentro do coração mesmo, né? não, Ele está aprendi querendo é boy. Eu conheci, quando o Marcos, né, me levou para conhecê-la, eu fiquei assim muito sofrida assim por ela morar só, né? E ela assim ela contava coisas de 1930 como se ela estivesse vivendo aquilo naquele momento, aquilo era muito bonito dela contar do santo, mas ela tinha aqueles sites assim. Um dia ela estava enfiando uma conta e falou para mim assim: minha filha, quando você enfiar uma conta para Nanã, Azansu e Olissá, nunca bote sapato no pé, fique sempre descalça. Isso, você precisa pegar essa energia da terra para você. Enquanto você enfia, você pede. Que aprendizado. Entendeu? E cada hora ela tinha uma coisinha para ensinar, uma fala do seu pai.
Nunca bote roupa de cor, já vi que você gosta de botar roupa de cor, vista branco, minha filha. Nesse dia ela me viu com um vestido todo florido, azul, rosa. Aí ela me chamou assim, ô Dofana, vem aqui. Por que você tá com esse vestido, minha filha? Eu falei, eu adoro esse vestido, Gago. Mas aí já estava meio sem graça. Eu tinha acabado de chegar, ela ficava numa salinha, numa cadeira de balanço. E eu achei até que ela estava no quarto naquele dia, mas não estava, ela estava na cadeira. Não escapou. Não escapei. Você está com esse vestido? Eu falei para você tem que usar branco? Eu falei, Gago, cola fé, mas eu gosto muito desse vestido. Fui na rua, não sei. Aí ela, não quero ver você mais. Eu nem levei mais aquele vestido para Salvador, né? E depois não vesti mais, realmente, minha roupa branca, eu botava lá. Então, a gente, mesmo com um tempinho de santo, a gente também chega a nossa hora de levar nosso beliscão, né? Tá certo. E ela contava, assim, essas histórias dos navios, da casa do charuto, de fazer charuto, das pessoas, né? E ela assim, eu acho era que uma história viva, né? Ela era um arquivo vivo. Sim. Foi uma pena, assim, Gago, ter as coisas terem chegado para ela já num momento que ela já estava fragilizada, entendeu? Mas ela foi boníssima para mim. Eu tinha um irmão que na época falou assim, não queria que você fizesse obrigação comigo. Eu digo, pois é, mas eu não sei nem se eu vou fazer obrigação. Nesse dia foi muito interessante, porque a gente estava lá no fundo do quintal falando isso. Ele já até faleceu. Quando foi de manhã, ela me chamou, Dofana, vem cá, prepare suas coisas que eu vou dar a sua obrigação. Eu achei que aquilo era uma resposta daquilo que ele falou, entendeu? Ela tinha muito isso. Você falava uma coisa aqui agora comigo, no dia seguinte ela respondia assim, olha, vai fazer esse é bom. Aí eu falei isso, ela nem ouviu, entendeu? Ela tinha no dormir, parece que ela tinha uma coisa que captava o que você estava falando. Então, eu tomei minha obrigação em 2004. Não, 2002. Agora ela, quando a gente ia embora, ela dava até tristeza. Ela ficava encostadinha assim, vai com Deus, vai a balé, que ele leve para casa, chega com paz, minha filha. Ela fica falando lá do alto, aí você descendo naquela escadaria, escutando ela falar isso. Muito legal, sabe? Muito legal assim. Legal. Eu convivi bem. Pouco período. O tempo foi intenso. Mas foi intenso. E o Candomblé no futuro? Vai ser bom, vai ser ruim, vai ser legal, vai ser para frente, vai estar mais representativo, vai se solidificar. Solidificar está, mas a senhora acha que a gente avança nessa luta? Avança. Eu acho que a gente já tem algumas coisas aí bem calçadas, né? Não está implementada a 10.639, mas isso vai chegar uma hora que não vai ter por onde escapar, vai ter que... Já tem 10 anos e isso não foi implementado e a gente está forçando uma barra na justiça para que isso seja implementado verdadeiramente nas escolas, né? Eu acho também que a gente, com um pouquinho de força de vontade, vai conseguir botar pelo menos 2 dos nossos ogãs, vodunços, não ser vereador, ou ser deputado. Chegando o momento. Está chegando o momento. A gente está preparando, é porque o povo de Santo tem horas que ele fica muito retrancado, mas ele tem que abrir, não é mais aquela historinha, não, eu estou no meu quadrado, só me interessa o meu quadrado, agora interessa o seu quadrado e o de todo mundo, porque vai todo mundo está sofrendo as consequências iguais. Sim, né? sim. Tem gente levando tijolada, agora uma amiga nossa, a vizinha, ela estava cantando no quintal, fazendo uma matança, a vizinha foi lá, pegou um balde de água suja e jogou nela. Nossa. Em Caxias, também foi encaminhada à polícia, tá vendo um andamento de processo. Então essas coisas têm que acabar, né? Tem que As acabar. coisas têm que acabar. Tem que acabar. E somos nós mesmos que, falando assim, cada um que ouça, é o trabalho de formiguinha. Vai botando para pensar o outro, o irmão, o colega, o primo, e por aí vai. É isso aí. Gaku,
Lhe agradeço imensamente sua contribuição, sua participação. Agradeço mais ainda as suas doces palavras e os seus elogios ao nosso projeto. No que a senhora quiser e precisar, pode contar com os nossos parcos recursos, mas nós estamos aqui a serviço do nosso povo, digamos assim. O que a senhora precisar de filmar, de gravar, a senhora pode contar, a gente está aí para contribuir. E que Ele só lhe dê muitos anos de vida. A nós todos. Saúde, paz, sossego para todos nós, Axé, proteção. axé. E que assim que tiver festa de novo lá da fogueira, nos chame que a gente vai lá. Eu desejo a vocês que Pra Mãe ver. Naná seja a Axé. verdadeira mãe, que olhe por todos os oris, que seja a glória, a paz e a fartura para todos nós. Axé. Parabéns.